Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural. Farmapop e Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Está no ar o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 22 de setembro. Hoje nós destacamos a chegada da primavera e ainda falaremos sobre como o clima influencia na nossa alimentação. Além disso, você vai conhecer a Luana. Mesmo com dificuldades, ela escreveu o livro Diário Poético. Você confere essas e outras notícias agora no JMD. Hoje inicia oficialmente a primavera. A estação mais colorida do ano segue até dezembro. A estação é caracterizada pelo desabrochar das flores, pelas chuvas e pelo aquecimento da temperatura. Ou seja, o clima é mais ameno, não tão quente quanto o verão, nem tão frio quanto o inverno. E vamos saber mais sobre as características da estação. A primavera 2021 deve ser marcada por chuvas acima da média. Primavera já chegou no Brasil e vai mudar as temperaturas no país. A previsão é de chuva acima da média histórica no norte, centro e leste do Brasil. Entretanto, o total não será suficiente para encher reservatórios. A estação, que significa primeiro verão, se encerra em 21 de dezembro. Na região sul, o fenômeno natural Laninha pode impactar nas chuvas. Ele gera uma série de mudanças nas precipitações e temperaturas do globo terrestre. Segundo o Climatempo, há 90% de chance da Laninha ser mais fraca e de curta duração este ano. Em outubro, a previsão é de muita chuva. As temperaturas começam a subir em novembro e as chuvas se tornam irregulares. Para fechar o trimestre, dezembro será o mês crítico, registrando falta de chuvas. E agora vamos saber qual a previsão do tempo amanhã aqui na região. A quinta-feira tem chance de chuva em Montenegro. A temperatura fica entre 12 e 21 graus. E a temperatura influencia nos nossos hábitos alimentares. Quando o clima está mais frio, a tendência é que as pessoas comam mais para manter aquela sensação de estar com o corpo quente. No entanto, é importante não se descuidar e manter os hábitos de uma alimentação saudável. No inverno, em dias de temperaturas muito baixas, a vontade de comer carboidratos aumenta e as pessoas acabam mudando os hábitos alimentares. Este processo é chamado de termogênese. É a maneira que o organismo encontra de se manter aquecido quando a temperatura externa é mais gelada que o corpo. No inverno a gente sente mais fome, é normal essa sensação de sentir mais fome no inverno, porque o nosso corpo ele demanda mais energia no frio. Então o corpo ele gasta mais calorias, gasta mais energia para se manter aquecido. Então é normal que a gente sinta também um pouquinho mais de fome. O organismo humano funciona bem com a temperatura corpórea por volta dos 36 graus. Para manter essa temperatura corpórea nos dias frios, o corpo precisa gastar mais energia para esquentar. Ou seja, tem que trabalhar mais. Por isso temos mais fome e geralmente uma fome específica de alimentos quentes e mais calóricos. Então o corpo ele precisa de mais energia para manter a temperatura corporal e a gente sente mais fome. Então a gente acaba utilizando algumas estratégias, para driblar um pouquinho essa sensação de fome. Utilizar, então, de líquidos quentes, ingerir café, chá, chimarrão, são líquidos quentes que mantêm, então, o corpo aquecido e ajudam a minimizar essa sensação de fome. E os caldos quentes, então, sopas, caldos quentes, Então, tudo que mantém o corpo mais aquecido vai fazer com que a gente consiga minimizar um pouquinho esse sintoma de sentir um pouco mais de fome durante o frio, durante o inverno. Para driblar a fome no inverno, modifique a preparação dos vegetais. Inclua frutas no cardápio e mantenha a ingestão de líquidos. Então, uma coisa também que é bem importante lembrar, claro que é importante tomar esses líquidos quentes para manter o corpo aquecido, mas não dá para descuidar da água, Então, tomar água também é super importante. Às vezes a gente dá uma esquecida de tomar água no frio, mas isso não pode acontecer. Então, manter a hidratação também é bem importante. E outra coisa interessante também é que no inverno, no frio, a gente também não sente tanta vontade, não apetece tanto de comer salada, de legumes crus, Então, uma boa estratégia é utilizar os legumes refogados, Então, fazer caldos, sopas, legumes refogados para estar ingerindo esses alimentos que são nutritivos, que tem fibras que vão dar essa sensação de saciedade e em uma forma diferente que não seja a salada gelada, fria, que não apetece tanto no inverno. E
claro, cuidar um pouquinho, né, para não exagerar tanto nas comidas que apetecem mais no inverno, a pizza, o fondue, né? Então esses alimentos, claro, não são proibidos, mas também não dá para comer só esses alimentos no frio, né? Então utilizar também dos legumes, das saladas, né, nesse formato então refogadinho, que acaba apetecendo mais, mantendo o corpo aquecido e sendo bem saudável. E agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. Tu sabia que anualmente a Fundarte atende 1.300 alunos? 50% deles não pagam absolutamente nada para estudar aqui. 38% tem algum tipo de redução na mensalidade e 18% pagam uma parcela mensal que não chega a R$ 165. A Fundarte é de Montenegro e Montenegro é a cidade das artes. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E quem precisa fazer perícias médicas deve seguir as orientações do INSS. A indicação é de que os reagendamentos sejam feitos pelo site, pelo aplicativo ou pelo telefone 135. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, estabeleceu novas orientações para a remarcação de perícia médica. De acordo com o documento, quando o trabalhador não puder comparecer na data agendada para a realização da perícia por interesse próprio, ele deve remarcar o atendimento pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone na Central 135. Nos casos em que a perícia não puder ser realizada por indisponibilidade momentânea do local do atendimento, a agência deve remarcar todos os agendamentos sem necessidade por parte do usuário. A remarcação deve acontecer até o meio-dia do dia seguinte àquele em que houve o fato da indisponibilidade. A consulta da nova data deve estar disponível para o trabalhador a partir da 13h no Meu INSS ou pela Central 135. O INSS considera como indisponibilidade do local de atendimento as situações em que a agência estiver fechada por antecipação ou decretação de feriados e pontos facultativos ou excepcionalmente em função da pandemia da Covid-19. Já nos casos em que o atendimento não possa ser realizado por ausência do médico perito ou por impossibilidade da utilização dos sistemas como falta de energia elétrica ou conexão com a internet, a agência deve realizar o atendimento do usuário, reagendar a perícia e informar a nova data no momento da remarcação. Quando a perícia não for realizada em razão dos problemas nas agências, em hipótese alguma, o segurado deve ser orientado a remarcar o atendimento da perícia médica por conta própria. E hoje tem programação cultural da Fundarte. A partir das 7h da noite você confere o sarau dos alunos de música da instituição. A transmissão ocorre pelo canal da Fundarte no YouTube. E para encerrar essa edição, nós vamos falar de literatura. Conheça a jovem com paralisia cerebral que escreveu um livro. Em Diário Poético, Luana fala do preconceito em relação às pessoas com deficiência. A jovem gaúcha Luana Leites, de 21 anos, tem paralisia cerebral motora, é moradora do bairro Restinga Velha, em Porto Alegre, e está ajudando a quebrar paradigmas que envolvem as pessoas com deficiência. Ela está lançando o livro Diário Poético no formato digital, através do e-book e também audiolivro, que vai ser interpretado por atores. Oi, Luana, tudo bom? Oi, tudo bem? Lu, conta pra gente um pouco de como foi a tua ideia inicial para construir esse projeto que é o Diário Poético. Bom, eu não sei como surgiu a ideia inicial, porque é que eu fui fazendo os poemas e não sabia que isso ia dar num livro, mas enfim, eu tive a ideia quando eu te encontrei lá na igreja, daí eu te encontrei aquele dia na igreja
e falei que eu queria fazer o livro. Mas a ideia mais aflorada de fazer o livro foi no dia, eu acho que foi 14 de novembro de 2014. Porque foi o dia que eu participei da sessão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre para autografar outro livro meu que eu já tinha escrito em parceria com os alunos, estudantes. O projeto do livro foi executado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. E a distribuição é gratuita para escolas da rede pública, municipal e estadual e também para as privadas que tenham interesse no material. Tô sabendo que tem história para contar e tem a ver com o Diário Poético, é isso? Sim, tem muito a ver com o Diário Poético, porque o Diário Poético começou em uma piscina, acreditem se quiserem. Como assim? Começou numa piscina, por exemplo, eu tava numa quinta-feira de sol, ensolarado, só que tipo, eu tava lá dentro, a piscina com água quentinha. Aí, eu e a minha físio, Elis Fernandes. Beijo, Elis. Eu e a minha físio. E daí, pra passar o tempo, a gente começou a escrever uma novela dentro da piscina. E foi assim que eu me tornei escritora. E outra coisa, a Débora, nossa ilustradora, me influenciou muito a ser escritora. Porque foi na física que eu comecei a fazer vídeos e falar da minha frase que eu tinha. E falar das frases que eu inventava aleatoriamente, umas frases de efeito que eu não sei de onde surgiam. E daí, a partir das frases, eu fui fazendo umas poesias. E foi assim que aconteceu. O livro tem mais de 35 poesias que foram escritas durante a pandemia. Como é que tu acha que a poesia nos salva da pandemia? Eu acho que a poesia nos deixa mais leve, por isso ela não salva da pandemia. Eu sempre, quando eu tô muito estressada, que é quase sempre, eu escrevo alguma coisa. Eu faço uma poesia. As escolas públicas e privadas interessadas em adquirir gratuitamente o material podem entrar em contato através do telefone 99361-4865 ou pelo Instagram. E por falar em Instagram, a jovem escritora dá um show à parte nas redes sociais, mostrando para todos os seguidores, ou melhor, seguilovers, como ela mesma chama, que não existem limites para realizar os sonhos. Hello, seguilovers! Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é a Luana e vim dar uma dica a respeito do meu livro. Preparem os lencinhos, porque se não for pra se emocionar, nem abrir livro, viu? Um beijo para todos os meus fãs, que em breve meu livro será lançado com muito carinho para vocês. E você pode conferir toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. O Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde. Sabemos que por muito tempo não se perguntou sobre a educação dos negros, dos indígenas ou sobre as especificidades da educação feminina nos diferentes momentos do passado. Hoje essas questões são fundamentais para o entendimento do que foi
e do que é educação no Brasil. Mesmo assim, muitos ainda teimam em não querer enxergar que são profundamente diferentes as histórias da educação do homem, da mulher, do negro, do branco e do indígena. Enxergar o outro continua exigindo um grande esforço, principalmente para os que não ocupam o lugar dos que pouco puderam falar ou escrever ao longo da história. Apresentamos aqui um compacto da palestra Arte e Diversidades, Questões Étnico-Raciais. A atividade ocorreu em 19 de novembro de 2020 com a professora doutora Celina Alcântara e o professor doutor Igor Simões. E esta palestra foi mediada pela professora da Fundarte, Janaína Kremer. Boa noite a todas, a todos, a todes que estão nos assistindo aqui pelo canal do YouTube e pela página do Facebook da Fundarte. Boa noite, Celina, Igor. Boa noite. Boa noite. É um prazer e é uma honra imenso estar aqui recebendo vocês para essa conversa que é tão importante e tão esperada por nós aqui da Fundarte. Esse ano, o nosso Seminário Nacional de Arte e Educação, 27º, em função da pandemia, precisou ser adiado para outubro do ano que vem, se tudo correr bem, de forma presencial. Entretanto, nós decidimos realizar de forma virtual as 2 atividades de abertura do seminário. Essa palestra aqui, e no dia 18 de março de 2021, a palestra sobre diversidade e gênero com a Marina Heidel e o professor Fernando Seffner. Para falar sobre as relações étnico-raciais e sob a perspectiva do campo das artes, nós convidamos a atriz, professora e doutora Celina Alcântara e o professor doutor Igor Simões. Muito obrigada, boa noite a todos, todas, todes. Peço licença a Gô e quero saudar aqui os meus mais velhos e os meus mais novos, que juntos formam essa grande circularidade que é a própria existência, que é a própria vida. Afinal de contas, somos todos antecessores de alguém e sucessores de outros. Artes e diversidades, questões étnico-raciais. Falar nestas relações que este tema propõe é pensar em questões gigantes, mas importantes. E por isso mesmo eu considero fundamental, mesmo que de maneira superficial, ligeira, pensar sobre o que constitui as questões étnico-raciais. Pensar as questões étnico-raciais, para mim, significa pautar questões que são fundantes do nosso modo de ser, estar no mundo, como povo, país, nação. Inclusive, com esses nomes que, quando se fundam essas questões, ainda não estão em questão. Porque a ideia de país, de nação, é uma ideia que se dá para alguns países, inclusive, só no século passado, no século XX, né? Mas então, que coisas são essas? Eu vou elencar algumas dessas coisas que eu estou chamando de fundantes, de basais, para a gente pensar isso que a gente vive hoje em termos de relações sociais. Uma delas é o racismo. O racismo, um sistema de exclusão, de opressão, que alija pessoas de um determinado grupo social dos direitos de um determinado grupo étnico, racial e social, de direitos fundamentais, que vão desde a própria existência, da própria vida, até o não direito à educação, à saúde, ao trabalho e a todos os privilégios que foram relegados a um grupo social. O capitalismo também, esse sistema de poder e de relação social que tem como gênese o quê? O lucro. O lucro que chega a uns poucos, né, a partir da exploração de muitos. Essa é a base.
Celina segue sua fala destacando que o modelo de ser superior tem como base o masculino branco a serviço do capitalismo e da moralidade. Ela fala do machismo e também da LGBTQ+fobia. A professora discute sobre os diversos modos de pensar sociais, colocando que a nossa forma de colonização talvez tenha definido algumas dessas questões. A gente pode pensar aí no machismo, no sexismo, na misoginia, na LGBTQI+fobia e tantas outras questões, inclusive que nessa gênese que eu estou pensando, não tinham esses nomes, embora essas questões a gente possa pensar que estão lá, né? Esse conjunto de questões basais, eles instauraram e estruturam as relações de opressão, de exclusão, de alijamento, fomentadas por estas mesmas bases, né? Por essas mesmas questões. Modos de pensar, que estabelecem, né, modos de pensar, de vivenciar as relações sociais e que fundaram essas mesmas relações nas quais nós estamos imersos, né, nas quais nós fomos fundados e estamos imersos. Então, trata-se de pensar o processo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente pensar o nosso processo, ao fim e a cabo, de colonização, que nos trouxe até aqui de determinadas maneiras, né? De colonização deste país, que teve nas suas bases essas questões. O mestre quilombola Antônio Bispo do Santo, conhecido como Nego Bispo, se vocês colocarem lá na internet, vão poder conhecer melhor esse mestre e saber das suas ideias. Sugiro veementemente que conheçam ele, o mestre piauense. No seu livro Colonizações, Quilombos, Modos e Significações, ele cria uma imagem-pensamento, né, para pensar essas questões que eu mencionei acima. E para ele, pensar em colonização, em colonizador, pensar nesse choque colonial, né, que ele fala, né, entre aqueles que chegaram, aqueles que vieram desde a Europa e aqueles que estavam aqui, os povos originários e também os povos, os representantes dos povos negros trazidos para cá através da diáspora forçada. Para ele pensar nisso, ele diz, não tem a ver com um povo que era mais inteligente, mais civilizado, mais conhecedor, e que se confronta com povos que seriam o contrário, menos inteligentes, menos civilizados, menos conhecedores. Mas se trata do quê? Se trata de duas cosmovisões diametralmente opostas. De um lado, uma cosmovisão que ele está considerando como unívoca, monoteísta, a partir de um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Nesta perspectiva, o ser humano é o representante desse Deus, e ele se diferencia dos outros seres da natureza, esse humano, porque esta natureza toda que não é ele estaria a seu serviço, né? E ele serve-se dela, extraindo dela tudo que ele precisa, até que nada mais sobre. Celina também fala sobre a escravização e racialização do ser humano dentro do sistema capitalista. No final da sua fala, ela traz um caso de uma mulher negra, Cláudia, que na sua rotina diária, ao sair da casa para comprar pão, encontra a polícia no caminho. Os policiais atiram nela sem nenhum motivo. Diante disso, as pessoas da comunidade saem de suas casas e afrontam os policiais. A polícia pega a Cláudia e coloca no carro. No caminho, essa mulher fica pendurada e é arrastada por mais de 300 metros numa situação totalmente absurda. A professora Celina construiu uma peça, A Mulher Arrastada, a partir desta história e tem circulado pelo país, fomentando discussão sobre o tema desta palestra. Eu trago essa história porque foi a partir mesmo dessa história, dessa relação com esse espetáculo, que eu passei que eu voltei a perceber muito objetivamente essa relação entre a arte
e a potência de chegar nas pessoas e de fazer pensar para além do óbvio, para além do lugar comum, para além dos preconceitos, das ideias já amalgamadas, já formuladas a partir dessas questões que antes eu falei com vocês, né? Então, as pessoas que se confrontaram com essa história, desde que a gente está fazendo esse trabalho há 2 anos, não teve uma única apresentação em que as pessoas não ficassem efetivamente impactadas e que não se dessem conta do sentido da morte dessa mulher, do sentido da vida dessa mulher, como uma vida que se perde, como uma pessoa de importância, como todas as pessoas que têm, deveriam ter lá a sua importância, o seu valor, desde uma vida humana. Então, só para finalizar, a ideia é essa, assim. Eu acho que eu acredito na potência das artes como possibilidade de sensibilizar para questões às quais as pessoas estão já, digamos, um pouco fechadas. Eu quero começar agradecendo profundamente esse convite à minha Fundarte, que eu quase caiu uma lágrima aqui quando eu vi todos aqueles espaços, meu local de trabalho, meu lugar de exercício daquilo que eu mais acredito, da minha forma de estar do mundo, que é a docência em arte, ver aquelas salas e poder ver o silêncio delas nesse momento, sem os nossos alunos, sem as nossas presenças e os nossos encontros. Estava ouvindo de novo a Celina falando da mulher arrastada. Eu quero dizer que no momento mais intenso da pesquisa de tese, que para mim é mais do que uma tese, é um instante onde em 40 anos eu pude finalmente parar e pensar profundamente sobre o sentido de ser um homem negro e gay, vivo, o que é contrariar várias expectativas dentro da universidade. No ápice desse mergulho, eu me deparei com a Celina humanizando, fazendo ser gente, fazendo ser humano a história da Cláudia Ferreira da Silva. É um presente que essa amiga dá a todos, mas principalmente a todos nós que somos negros e que, portanto, estamos sempre no alvo do tiro da polícia, constantemente, todos nós. Não importa onde estejamos, não importa o que estejamos vestindo, isso acontece todos os dias. Não importa se aqui eu tenho a posição privilegiada de ser um professor universitário, quando eu saio na rua, eu não sou o Igor, professor universitário, eu sou só mais um corpo negro na mira da polícia, ou um corpo negro assustando a senhora de boa família que segura a bolsa com mais cuidado, ou então, como aconteceu ontem, a abrir a porta de um condomínio, ouvir a senhora perguntando se por acaso era o rapaz da entrega da feira. Aconteceu ontem. Então, poder estar aqui vivo, falando dessas questões, num encontro nacional de arte e educação é muito caro, é muito importante e ultrapassa esse momento. Esse momento, estarmos aqui na véspera dessa data, dessa efeméride, só nos mostra que é impossível discutir isso apenas numa época do ano. É preciso pensar nisso todos os dias, sobre o custo de não pensarmos no nosso país, sobre o custo de não pensarmos a construção assimétrica de um país profundamente racista, como é o Brasil, um lugar perigoso para se ser negro, embora ser negro seja a constituição da maior parte desse país. Na sequência, o professor Igor mostrou várias imagens que suscitam questões étnico-raciais, destacando a posição dos negros na história da arte, principalmente na história das artes do Brasil. O professor aponta que aparecem poucos negros. No entanto, existem vários artistas que poderiam ser citados. Eu queria que a gente, na nossa conversa, trouxesse algo que, de novo, me lembra o trabalho da Celina. Aqui o trabalho de uma outra grande artista negra brasileira, viva, e que bom viva, assim como a Celina,
da artista negra Rosana Paulino. Esse é um detalhe de uma instalação maior chamada Assentamento. O que vocês estão vendo são 3 vistas, de lado, de frente e de costas, do corpo de uma mulher negra coisificada. Essas imagens também residem no lugar, no mundo de imagens brasileiras, como aquelas que seriam as primeiras imagens do Brasil, que não foram produzidas por brasileiros. Essas imagens inventariavam esses corpos, tiravam delas toda a humanidade e davam a elas o caráter de mera exposição de coisa. Coisa essa que garantiu a ascensão do capitalismo e o processo contínuo de desumanização do qual somos todos vítimas até hoje. No entanto, há aqui uma mulher artista contemporânea, brasileira, negra, que ao ver essa imagem, dá a essa mulher um coração. A palestra tem vários conteúdos interessantes e necessários de serem discutidos. Acesse a versão completa no YouTube da Fundarte.